Os problemas da juventude são transversais a toda a vida. Mostraram que valeu a pena, e é esse o saldo da nossa passagem pelo FAOS. Por esse fundo de apoio, nunca virado ao dirigismo, mas a um horizonte de liberdade e responsabilidade para o qual nós convidamos os jovens a caminhar. Não resisto a contar um episódio. Eu assisti ao primeiro comunista a entrar na sede do CDS e ao primeiro dirigente da Juventude Centrista e do CDS a entrar na sede do Partido Comunista Português. Isto hoje, porventura, é uma coisa que as novas gerações não dão valor. Na altura, foi de uma importância brutal. Com vantagem, em vez de ser tutelado de cima para baixo, o associativismo é isso mesmo, é permitir que esta construção seja feita de baixo para cima, necessariamente com o apoio e a atribuição de recursos e meios por parte do Estado. Interessante que 50 anos depois celebremos o que foi o fomento ao associativismo juvenil e possamos valorizar todo o caminho percorrido, saudando sobretudo a liberdade, o diálogo e a participação dos jovens na sociedade. Um outro objetivo da reforma do Instituto era o de aproximar a capacidade de decisão dos contextos concretos em que os jovens viviam e agiam. Por isso, o IPJ era uma estrutura regionalizada com 7 direções regionais. Honra e glória ao FAOS, ao 25 de Abril e, sobretudo, ao FAOS, que permitiu ser um espaço de educação em contextos não formais e, com isso, contribuiu para uma formação educativa a nível das artes, a nível do social, a nível do cultural. Que as associações jovens são espaços de cidadania, espaços de centros estágios para a democracia, porque é nelas que os jovens desenvolvem atividades que vão desde a organização de reuniões, pela primeira vez votarem e serem votados. Permitem ultrapassar obstáculos, criar sinergias e fazer aquilo que inicialmente parecia não pensar. Foram anos de grande afirmação da centralidade das políticas públicas em torno da juventude, em que Portugal, julgo que pode estar orgulhoso, deu um contributo muito sério e firme para que essas políticas se desenvolvessem noutras geografias, mas mesmo também ao nível europeu. Como, por exemplo, o Dia Internacional da Juventude, que passou a ser dia 12 de agosto também, porque foi proposto aqui em Braga e porque os ministros reunidos em Lisboa assim decidiram propor às Nações Unidas. Esta liberdade que acompanhou sempre a par o 25 de Abril, esta liberdade de pensamento e de associação dos jovens em Portugal que o FAOS permitiu que eu fosse a primeira mulher jovem em Portugal a liderar o Conselho Nacional de Juventude. Penso que na época, em 1974, com grande visão, pensou nas gerações vindouras e o impacto que elas tiveram e terão no desenvolvimento da democracia. Viva o 25 de Abril! Este ano, em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril e da criação do FAOS, é uma oportunidade para todos, jovens e não tão jovens, para reafirmarmos o nosso compromisso com os valores democráticos que nos permitem ter voz e lutar pelos nossos ideais. E daí que esta Conferência Mundial que organizámos em 2019, a que chamámos Lisboa mais 21, justamente os 21 anos depois da Conferência de 1998, foi co-organizada com, no caso, o Conselho Nacional de Juventude, em Portugal, evidentemente, mas com todas as organizações de juventude de todo o mundo. Isto significa que estamos todos a lutar e temos lutado nos últimos 50 anos para que mais jovens queiram o Portugal de hoje e para que menos jovens queiram o Portugal de há 50 anos atrás. E foi precisamente isto que o FAOS veio trazer às gerações mais jovens há 50 anos atrás. Se de facto veio valorizar os jovens enquanto agentes importantes do pensamento e da ação do próprio país, veio também valorizar ao mesmo tempo aquilo que é a componente associativa e o impacto que pode ter o associativismo enquanto motor do desenvolvimento social e de motor do desenvolvimento de qualquer sociedade. E é aí que o associativismo, principalmente o associativismo juvenil, desempenha um papel fundamental naquilo que é a aproximação dos jovens a esse exercício, aos primeiros exercícios da democracia, que é ter que, por exemplo, votar numa associação de estudantes, ou ter que votar numa associação juvenil,
Também celebra o associativismo jovem, enquanto ferramenta, lá está, de participação cívica, que procura dar respostas às necessidades das comunidades, que procura envolver os jovens na ação e dar voz a quem se quer fazer ouvir. E nesta fase de incerteza e de instabilidade é cada vez mais importante fazermos uso desta e de outras ferramentas para lutarmos pelos direitos e garantias de todos nós. Por isso, neste 25 de Abril, celebramos não apenas o passado, mas, acima de tudo, a esperança de um futuro melhor, onde a juventude tem um incontornável papel na construção de um Portugal melhor, onde cada jovem tem uma oportunidade, ou terá a oportunidade de prosperar num ambiente social justo, onde a voz de cada um conta e é ouvida e respeitada. Desde muito nova que o associativismo fez parte da minha vida, a minha e a de milhares de jovens nas últimas décadas. O associativismo foi e é, para muitos, uma escola de vida, um espaço de liberdade. Em Portugal, este movimento está intimamente ligado ao 25 de Abril, que assinala em 2024 os seus 50 anos. Celebrar os 50 anos do Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis e os 50 anos do 25 de Abril é mais do que assinalar duas efemérides. Exige uma reflexão sobre como é que o Estado, e mais especificamente os governos, podem continuar a desempenhar um papel ativo na promoção do debate, de aprendizagens e de crescimento entre os jovens. Em primeiro lugar, é essencial que o Estado promova espaços de diálogo inclusivos, dando oportunidade a que jovens possam participar ativamente na definição do nosso futuro coletivo. Em segundo lugar, o Estado deve garantir a igualdade de oportunidades, independentemente do sítio onde nascem, da família de onde vêm, da etnia, do género, da orientação sexual, da identidade e expressão de género e características sexuais. As políticas públicas têm de promover o combate a todas as formas de discriminação. Por fim, o Estado tem de ser um exemplo de transparência, responsabilidade e integridade. Esta é a única maneira de recuperarmos a confiança das novas gerações nas instituições democráticas. Não tenho dúvidas que, ao cultivarmos a participação cívica desde tenra idade, ao apoiarmos o associativismo juvenil, estaremos a construir as bases para uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável para os próximos 50 anos de democracia.